Preciso confessar uma coisa, eu sempre fui meio fascinado por pessoas obcecadas. Pessoas que conseguem se dedicar 100%, entregar a vida delas pela perfeição de uma única coisa. Seja uma prática esportiva, uma arte, uma pesquisa científica, uma filosofia. Pessoas que conseguem se dedicar a própria vida, entregar a própria vida na busca pelo maior desempenho possível em uma única coisa. Eu sempre fui meio fascinado com esse negócio. Eu sinto que isso existe, essa imagem, né, do gênio obcecado é uma coisa que fascina muitas pessoas. E, e eu acredito que nesse processo, né, nesse processo de foco, você tem aquele fenômeno chamado de flow, né, no qual você perde a si mesmo. Né, perde a si mesmo. Mas não no sentido ruim, no sentido bom. Você está tão imerso, tão focado, tão dentro daquilo ali que você está fazendo, né? Você se torna um com aquilo que você está fazendo, que, que você perde a si mesmo, né? E se a gente olhar para diferentes áreas, todas elas têm uma certa forma, uma representação disso diferente, né? A, a mente humana, para mim, ela sempre foi a coisa mais fascinante que existe. Eu sempre fui obcecado, não obcecado, eu sempre fui fascinado com a mente humana e com como a gente pensa, como a gente forma ideias, como a gente consegue fazer coisas estranhas, porque nós somos, pelo simples fato de sermos seres humanos, né? Então, pô, vocês já viram o soco de um boxeador? O soco de um boxeador treinado é mais rápido do que uma pessoa consegue observar. Então, se você toma um soco de um boxeador, ele é tão rápido que, conscientemente, do tempo que leva para você perceber e ver aquele soco, você já apanhou. Então, numa luta de boxe, os caras estão sempre desviando dos golpes um do outro, porque o cérebro consegue processar aquilo ali, a sua mente processa aquele ataque mais rápido do que você consegue ter consciência do que você está processando, e por uma resposta instintiva, uma resposta treinada, você se move e você desvia daquele ataque, cara. Se você olha para isso e você não acha isso muito do caralho, é tipo, eu não sei, eu não consigo imaginar eu olhando para isso e eu não ficando absolutamente fascinado e querendo entender mais sobre esse negócio, cara. E sempre foi um pouco da minha busca do fato de eu ser interessado por várias coisas, entendeu? Eu sempre admiro, eu preciso confessar que eu admiro pessoas obcecadas e eu tenho uma certa inveja delas, né? Uma certa inveja porque eu sempre fui uma pessoa de vários interesses. Eu nunca consegui me dedicar dessa forma para uma única coisa. Eu não acho que seja falta de disciplina, eu não acho que seja falta de foco, eu não acho que seja falta de ter minhas prioridades no lugar certo. Eu sou uma pessoa bem disciplinada, eu sou uma pessoa bem focada, eu sou uma pessoa que consegue decidir fazer uma coisa e continuar fazendo essa coisa. Mas é que eu simplesmente entro em algum assunto até eu chegar num determinado ponto dele, num determinado nível de conhecimento ou de prática de tal assunto, que pra mim tá bom. Eu não sinto vontade de continuar, eu não sinto motivação pra continuar. Eu simplesmente resolvo que aparece outra coisa, eu descubro outra coisa que me interessa mais e eu vou atrás dessa coisa, né? Então eu sempre olhei com isso de uma forma estrangeira, assim, com uma certa admiração, né? E onde que não pensar entra nisso, né? Quando você observa esse movimento do boxeador que desvia do soco, ele está pensando sem pensar. Ele tá decidindo inconscientemente, né? E se você olhar para sobre como todas essas diferentes áreas representam essa perda do eu, essa perda da consciência do eu, a gente começa a investigar que talvez exista uma coisa aqui atrás que a gente não está percebendo, entendeu? É o que o esporte chama de zona, ou de flow. É o que os artistas chamam de inspiração, chamam de intuição, né? É o que a filosofia chama de epifania, é o que a ciência chama de insight, é o que a religião chama de êxtase ou de revelação. Como que são? São todos nomes diferentes que chegam nessa mesma ideia de você conseguir pensar e fazer as coisas sem pensar. Mas não fazer sem pensar de uma maneira imprudente, mas você fazer sem pensar, fazer a coisa certa sem pensar, né? Acho que melhor do que simplesmente pensar sem pensar é você o seguinte: a gente pensar no seguinte, o momento no qual a sua performance chega no seu máximo nível e que você consegue extrair de você coisas que você não sabia que existiam, é quando você consegue pensar sem pensar. Então, o pré-requisito, né, para você chegar nesse nível de você fazer uma coisa
E quando você faz essa coisa, né, o que é o estado de flow, que é descrito pelo Mihaly Csikszentmihalyi, o filósofo, aquele pesquisador húngaro-americano que escreveu o livro Flow, qual que é a ideia dele? De que a vida é mais feliz quanto mais momentos de flow você tiver. E características de um momento de flow são: você chegou num nível de concentração profunda numa tarefa que está alinhada com o seu nível de habilidade naquela área, né? Então não muito difícil, não muito fácil. E você está tão concentrado naquilo que você perde o seu senso de eu, né? Você esquece de si mesmo, né? Se você não lembra se você está com dor, se você está desconfortável, se você está torto, né? Você começa a desenhar, isso já aconteceu comigo, né? Você começa a ler ou desenhar, e quando você percebe, você está lendo assim, ó. Você tá lendo assim, escrevendo desse jeito. Você bota a cara assim e você tá escrevendo, entendeu? E tá desconfortável, mas você não percebe, porque você tá imerso naquela tarefa e você perde o seu senso de eu. E você também perde o seu senso de tempo. Então 5 minutos parecem passar como 5 horas, duram 5 horas. E aí 5 horas duram como se fossem 5 minutos, né? Ou é uma perda de um senso de tempo. E existe um conceito também que eu acho interessante da gente colocar com isso, né? Se você pega o que o Robert Greene fala sobre maestria, ele chega à conclusão de que a marca de um mestre em alguma coisa é a intuição. É essa habilidade de você pensar sem pensar também, de você tomar a decisão correta inconscientemente. Então, sei lá, o matemático Einstein chegando na fórmula da relatividade. É possível que ele tenha chegado. Eu não sei se a história é assim, não sei, cara, mas esses grandes matemáticos. Né, você tem a história de Newton, ele tá sentado na árvore, que talvez seja mentira, mas o cara tá sentado na árvore, cai a maçã na cabeça dele e ele pensa na teoria da gravitação universal. Isso é um momento que meio que não foi ele que pensou, entendeu? Não foi ele que teve, ele não estava pensando forte sobre isso e ele teve essa ideia. A maçã cai e ele tem um insight, ele tem um estralo, ele tem um momento de revelação que todo aquele negócio simplesmente flui naturalmente, por isso que flow. Porque é um momento onde as coisas elas simplesmente fluem de uma maneira muito mais tranquila, muito mais natural, sem você ter que forçar aquela coisa a sair, entendeu? Quando eu tô inspirado para fazer um vídeo, quando eu tenho uma inspiração para fazer um vídeo, cara, eu não preciso de roteiro, não preciso de nada. Eu sento o mais rápido que eu consigo, ligo a câmera e começo a falar. E saem umas pérolas assim que eu fico pensando depois, cacete, como que ficou bom demais esse negócio, né? Isso acontece quando você faz alguma coisa dessas formas. E existe, né, os níveis de consciência também que a gente pode olhar, que se ele bate certinho com esse negócio os níveis de consciência durante um processo de aprendizado. Ele bate certinho com esse negócio da maestria, com esse negócio do pensar sem pensar, né? Quando você começa a aprender alguma coisa, você está num nível chamado de incompetência inconsciente. Ou seja, você não sabe o que você não sabe, né? Quando você começa a aprender alguma coisa, você quer aprender alguma coisa, ou fazer alguma coisa nova, cara. É assim que acontece, né? Você nem sabe o que você não sabe fazer sobre o assunto, tá ligado? Você nem sabe o quão ruim, o quanto você não entendeu e o quanto você ainda vai ter que aprender sobre aquilo ali. Você não tem nem ideia, né? E aí você passa para o segundo nível, que é a incompetência consciente, que é aqui onde a maior parte das pessoas, inclusive, desiste das coisas. Quando elas ficam desanimadas, porque elas percebem que, cara, tem muito mais coisas para eu aprender aqui do que eu imaginava que tinha. Eu sou muito mais incompetente do que eu realmente achava. E depois disso, né, se você continua insistindo, se você continua praticando, se você continua aprendendo, você passa por uma proficiência consciente, ou seja, você sabe que você sabe de alguma coisa, né? Mesmo que seja alguma poucas coisas, mesmo que não seja um mestre naquele negócio, você sabe que você é meio que bom naquilo, né? E por último, você se torna tão bom naquele negócio que você esquece que você é bom naquilo. Você esquece que você sabe de uma coisa tão bem e você esquece que as outras pessoas não sabem daquilo que não é óbvio para os outros como é óbvio para você. Então esses são os níveis de consciência do aprendizado, né? De você passar de não saber o que você não sabe, para saber o que você não sabe, para saber que você sabe e para não lembrar que você sabe, entendeu? São os níveis de proficiência de alguma coisa. E eles encaixam muito bem com isso, porque o nível mais alto é o nível no qual você perde a si mesmo e você pensa sem pensar. É o qual você perde a si mesmo e você consegue estar completamente... você suspende todo qualquer julgamento que existe sobre você. Auto-julgamento, auto-cobranças, auto-regulações. Nada disso importa. Por quê? Porque a tarefa na sua frente é tão hipnotizante que você não consegue fazer outra coisa. Você não consegue pensar em outra coisa. Sua mente está completamente capturada por aquilo. Você esquece a si mesmo. Você passa sem pensar. Você pensa sem pensar. E você atinge o nível máximo de performance. A pergunta é a seguinte, então. Os conselhos que são dados para isso, os conselhos que são dados sobre esse negócio de flow, eles são geralmente feitos para as pessoas que são obcecadas com uma coisa.
esse negócio do foco. Foque em uma única coisa, foque em uma única tarefa, foque em uma única habilidade, uma única negócio. Isso funciona muito bem para quem consegue, para uma boa parte das pessoas que realmente não tem esses múltiplos interesses. Mas existem pessoas, assim como eu acredito que eu seja, que tem interesse em várias áreas diferentes, assim, né? Você, tipo assim, eu acho legal, eu gosto, por exemplo, de literatura, mas eu também quero ler poesia, mas eu também quero ler filosofia, mas eu também quero ler teologia, mas eu também quero ler sobre psicologia e simbolismo, mas eu também gosto de desenhar, mas eu também quero escrever. E eu gostaria algum dia na minha vida de escrever um livro de fantasia, de ficção ou de alguma coisa assim, um livro que não seja um livro de não ficção, sabe? Ah, seria legal um dia eu escrever um livro. Pô, mas eu também quero um canal no YouTube. Eu podia fazer conteúdo sobre tal coisa, né? Pô, mas eu quero muito aprender sobre vinhos. Ah, eu gostaria de viajar o mundo e virar fotógrafo. Cara, e muita gente é assim porque eles têm esse negócio de estar sempre perseguindo a coisa nova. Eu não sou assim, entendeu? Eu realmente faço várias coisas diferentes. Eu tenho aqui um sketchbook que eu voltei a desenhar esse ano. Eu tenho realmente câmeras fotográficas, eu gosto de tirar fotos. Se você me segue no Instagram, você já deve ter visto algumas fotos que eu posto, né? E eu tô aprendendo línguas diferentes, entendeu? Então, existem pessoas que eu acredito que sejam assim como eu, que não seja tão raro assim também. Eu não acho que eu seja especial, nada assim, cara, mas tem pessoas que se interessam em fazer de fato várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E para essas pessoas, essa ideia do simplesmente foco em uma única coisa a fórmula perfeita para você ficar miserável. É a fórmula perfeita para você ficar preso naquele negócio, né? Então o que eu vejo que funcionou para mim depois de muito tempo, que funciona para mim nos dias de hoje, que, né, isso era muito difícil no começo, quando eu comecei esse negócio de desenvolvimento pessoal, porque você só via essas paradas de faça tudo ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez, com foco absoluto. Olhando agora, eu consigo ver de uma forma diferente, entendeu? Que funciona na minha vida, que é momentos mais curtos, momentos mais pontuais e curtos, mesmo como se fossem sprints, né, de certos períodos de tempo, que eu tô imerso em alguma coisa que eu tô interessado, né? Eu tô imerso em alguma coisa que realmente me chamou a atenção. Então eu lembro uma época na faculdade, cara, que eu fiquei completamente obcecado com a ideia de me vestir melhor. Eu falei, puta, cara, eu me visto mal, eu preciso me vestir melhor. E eu juro por Deus, eu fiquei um mês, né, com o que eles chamam de hiperfoco do TDAH. Tipo, eu não tenho TDAH, mas é muita gente que fala que tem, tá ligado? Sei lá. Eu fiquei meio, né, obcecado com esse negócio por um mês. Eu fiquei um mês que eu só via vídeos sobre estilo, sobre como se vestir melhor, que eu fazia planos, que eu olhava marcas, que eu via como que eu ia fazendo não sei o quê, que eu comecei a montar o que eu precisava, que eu comecei a ir atrás das coisas. Cara, um mês, eu cheguei no nível que eu consigo me vestir bem e eu nunca mais pensei no assunto. Tipo, não que eu nunca mais pensei, mas eu não fui estudar mais o assunto de novo, né? Eu não quero me tornar um especialista naquilo. Eu não comecei a criar conteúdo sobre o assunto, entendeu? Apesar de que eu poderia falar sobre esse assunto como conteúdo, porque eu sei bastante sobre o assunto, porque eu tive esses momentos de imersão e de ficar que nem um maluco estudando esse negócio, entendeu? Aconteceu a mesma coisa com investimentos, com dinheiro, com empreendedorismo, com marketing, com academia, com dieta. Cara, tudo isso com psicologia, com filosofia. Tudo isso foi acontecendo na minha vida e eu percebo isso acontecendo, né? Fotografia, que eu fico obcecado por alguma coisa por um curto período de tempo, eu me imerso até chegar num certo nível, onde eu sinto que eu consigo responder a maior parte das minhas questões sobre aquilo, e eu meio que eu continuo fazendo aquilo, mas eu vou passando por outra coisa, né? Então, o que funcionou na minha vida foi o seguinte, momentos de imersão, porque é óbvio, né? A gente tem tempo limitado num dia. Eu posso querer fazer todas as coisas do mundo, mas eu não posso fazer todas as coisas do mundo ao mesmo tempo. Então você tem que, de certa forma, fazer uma coisa de cada vez. Mas não do jeito que as pessoas falam que você tem que fazer uma coisa de cada vez. Tipo, continue com uma coisa até você ter sucesso. Fudeu, então. Eu não teria feito nada na minha vida. Eu estaria fazendo só a mesma coisa e falando sobre os mesmos assuntos desde sempre. Então você tem esses momentos curtos de imersão aliados com momentos de exploração e conexão de ideias. Então tem épocas que eu não estou estudando nada muito específico assim, mas eu faço isso aqui, por exemplo, né? Esse vídeo surgiu de uma exploração dessas. De eu pegar um assunto e eu começar simplesmente indo escrevendo sobre ele. E aí o que saiu foi o que saiu desse vídeo. E vários dos meus vídeos recentemente, esses vídeos que eu tenho feito que são mais, né, a live sobre Jornada do Herói, por exemplo. A live sobre Jornada do Herói foi isso aqui, ó.
Então eu fui fazendo, explorando essas ideias, escrevendo. Eu gosto desses cadernos sem linhas, né? Então eu cheguei com 3 ideias aqui que eu gostaria de compartilhar para pessoas que são assim como eu, que querem, ahm, sei lá, conseguir explorar mais esse lado delas e perseguir mais seus interesses, porque isso é uma coisa que é legal de fazer, né? Da mesma forma que é uma pessoa que segue fazendo uma única coisa, né? E opa, esqueci de falar, só por sinal, eu percebo que esses meus momentos de flow, esses momentos de que eu perco a mim mesmo, né, de que eu penso sem pensar, eles muito vêm dessas explorações de conectar ideias diferentes, né? Então é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça gigante e eterno, né? Ele nunca tem final, eu nunca vou descobrir todo o quebra-cabeça, eu nunca vou chegar na imagem completa. Ele é muito maior do que eu consigo. Eu vou dedicar minha vida inteira a montar esse quebra-cabeça. E cada vez que eu aprendo uma coisa nova, é como se eu pegasse um conjunto novo de um canto diferente desse quebra-cabeça e eu tivesse montando partes diferentes desconexas, assim, formando, tipo, imagens particulares em cada um dos lugares, sabe? E esses meus momentos de flow, eles vêm de tentar conectar essas peças do quebra-cabeça para conseguir uma ideia, uma imagem um pouco melhor daquilo que eu tô olhando, entendeu? Eu não sei se faz algum sentido, mas eu pensei, essa metáfora me veio quando eu tava escrevendo isso aqui, né? É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça com partes diferentes separadas e tentando conectar essas partes de alguma forma. E quando você consegue fazer alguma conexão, cara, é uma sensação que é indescritível, entendeu? É uma sensação de que você conseguiu, né? De que você chegou, de que você teve um estralo, um momento, sabe? Que não se repete em nenhuma outra coisa. Então são 3 ideias que eu queria falar pra vocês aqui, cara. A primeira é se apaixone sem medo de ser cringe, né? Tudo que você fizer vai ser cringe até dar certo. Eu tive esse contato com essa ideia recentemente, eu gravei um reel sobre o assunto. Tudo que você começar a fazer agora vai ser cringe até funcionar. Depois que funcionar, as pessoas vão achar legal, né? Então você vai passar vergonha no começo, é normal. Você vai não saber o que está fazendo. Você vai cometer erros. Você vai olhar pra trás e falar, puta, não acredito que eu fiz aquilo. Mas é parte do processo. E você tem que se apaixonar não se apaixonar pelas coisas materialistas, materiais do mundo, assim, por esse caderno, por essa caneta. Mas você tem que se apaixonar pelas coisas do mundo, se apaixonar pela vida. E sem ser medo de ser cringe, sem esse medo de se machucar, né? Eu vejo que muito desse negócio do Sigma, do homem Sigma, né, de desapegar e não se apegar a ninguém e focar nas suas coisas, cara, isso vem de um certo medo de se decepcionar, um medo de se machucar, que é completamente compreensível. Eu entendo esse sentimento, mas se você não se apaixonar pelo mundo e pelas coisas e pela vida, sem esse medo de ser cringe, sem esse medo de se machucar, você nunca vai encontrar as coisas que valem a pena. A segunda ideia é você abandonar a vontade de querer parecer alguém, né? Então, você geralmente tem uma imagem de você, né? Principalmente se você é mais novo, você está na escola, você está na faculdade. Você tem uma imagem de você que é meio que uma reputação que você tem entre seus colegas, que é como você acha que eles te enxergam. Deixa eu dar um exemplo concreto na minha vida, né? Eu sempre achava que eu era de exatas. Então, mesmo quando eu tinha vontade de fazer alguma coisa que era mais artística, tipo desenhar, fotografia, me vestir de um jeito diferente, vinha na minha cabeça a ideia de que, cara, isso não combina com você, você não é essa pessoa, né? Como assim, Gabriel, você não pode fazer isso porque você não é esse cara, você é de exatas, né? Você não pode se interessar por filosofia, ou por história, ou por sociologia, sei lá. Você não pode se interessar por essas coisas. Por quê? Porque você é de exatas. Então você tem que abandonar essa vontade de querer parecer ser alguma coisa, ou abandonar essa imagem mental que você tem de você. Não existe... Eu tô deixando meu cabelo crescer, como vocês podem ter percebido. Eu tô deixando ele crescer. Se você pega os vídeos mais antigos, eu sempre tive cabelo curto. Sempre, sempre, a minha vida toda. Cara, eu não consigo imaginar como vai ficar. Talvez fique uma bosta. Talvez eu tipo assim... Eu não sei, eu tô começando a gostar desse negócio. Eu tô curtindo até. Mas quando ele ficar mais longo, tipo, eu não consigo imaginar, eu não consigo pensar nisso. E meio que não combina com a imagem mental que eu tenho de mim mesmo. Tipo, eu não me imagino com cabelo longo, cabelo mais comprido, e eu acho do caralho. Mas do mesmo jeito que, sei lá, cara, eu não conseguia me imaginar com barba. Eu sempre quis ter, mas eu não conseguia me imaginar com o bigode e com o. Né, e com esse. Com a barba só, que é o goatee desconectado. Mas aí eu fiz e ficou legal, entendeu? Eu nunca consegui me imaginar com um óculos mais redondo. Até que uma vez eu fui numa loja e falei, deixa eu ver. Eu botei um óculos redondo e ficou legal. Eu falei, puta, cara, talvez, eu me vesti. Eu nunca achei que eu fosse ficar bem com uma certa tipo de roupa. E eu usei o tipo de roupa que eu pensava, porque eu queria ver como ficava e ficou bom. Então você não pode se deixar contaminar
por essa imagem que você tem de si mesmo, de como uma coisa vai ficar boa ou ruim em você. Você tem que simplesmente tentar. O que leva a gente para o nosso terceiro princípio aqui, que é o atire primeiro e pergunte depois. Né? Então, se você tem uma vontade, uma ideia, um projeto que você quer começar, alguma coisa que você quer fazer, um risco que você quer tomar, a menos que você esteja, sei lá, destruindo, que, sei lá, você vai destruir a vida das pessoas que você mais ama, você vai matar alguém, né? Você vai levar a sua família para a completa ruína, você tem pessoas que dependem de você. É diferente nesse caso, mas se você é que nem eu, sei lá, eu tenho 23 anos, solteiro, morando sozinho com o meu próprio dinheiro. Eu tenho meu trabalho, e eu ganho meu próprio dinheiro. Tipo assim, existe algum risco? Não, não existe nenhum risco, entendeu? Se tudo é arriscado, não existe risco. Você pode olhar isso de duas formas. Você pode olhar que assim, nossa, tudo é arriscado, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Ou você pode olhar da seguinte forma, bom, tudo é arriscado, então não existe risco. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque não tem risco. O risco é zero. No pior dos casos, eu volto para onde eu tô. Ou, sei lá, fica um pouco pior também, tanto faz. Daí que se ficar um pouco pior. Morreu, morreu, entendeu? Acontece, entendeu? Acontece. O que eu vou fazer? Viver a minha vida embaixo de uma pedra, com medo, tentando fazer as coisas certinhas, que todo mundo fala pra mim que são as coisas certinhas, né? Fazer as coisas que eu não quero fazer, que me deixam, pô, sei lá, miserável, que me fazem odiar acordar de manhã. Por quê? Por que eu faria isso, entendeu? Simplesmente para manter uma imagem que não sou eu, que não é quem eu quero ser, tá certo? Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Ele ficou um pouco meio brisado, talvez, um pouco meio para todos os lugares, mas é uma reflexão que me veio e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Se você gostaria de ler todos os dias, né, eu sempre esqueço de fazer o meu próprio jabá, cara. Eu sou um péssimo marqueteiro, tá ligado? Eu tenho meus cursos aqui embaixo, né, sobre leitura todo dia, para que você quiser criar o hábito da leitura, ou sobre como ler com profundidade e extrair o máximo possível da leitura que você faz, entendeu? Então, você criar e mudar uma visão mais completa, mais profunda sobre a leitura, beleza? O melhor curso da porra toda, dê uma olhada aí, do que interessar vocês, e eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, tchau.